Olá, discentes. Essa é a nossa aula 2 na modalidade EAD sobre entrevistas jornalísticas. Essa aula é baseada no livro do professor Herbolato, que fala sobre as técnicas de codificação na produção do material jornalístico. Eu gosto muito desse livro porque nós, jornalistas, trabalhamos com justamente uma forma de traduzir e trazer as informações para o debate público. Tradução do sociologuês, do juridiquês, do economiquês, para que todas as pessoas tenham a possibilidade de compreender o que se passa nessas diversas esferas públicas, né? Como eu apontei aqui, no econômico, no jurídico, no legislativo, etc. Então, vou seguir aqui com essa aula dividida em dois momentos. Uma para a gente, enquanto repórteres e entrevistadores, e essas técnicas aqui nos auxiliam tanto na prática do jornalismo, como também a gente como sujeitos que podem vir a desenvolver pesquisas, né? Então, eu sempre digo, né, que o jornalista ele está um passo à frente dos outros colegas de profissão que acabam seguindo a carreira acadêmica. Então, vamos lá. Algumas dicas para a entrevista. Isso vale também para muitas coisas da vida, né? Pontualidade. Se você marcou com o seu entrevistado, com a sua entrevistada num determinado horário, você deve chegar, inclusive, um pouquinho antes. Se por algum acaso, porque principalmente nas empresas, às vezes não tem carro, às vezes aconteceu um acidente, às vezes coisas acontecem no meio do caminho, às vezes essa pauta ela acaba tendo que ser jogada mais para frente, porque, como a gente sabe, por exemplo, aconteceu um acidente, uma prisão, algum um fenômeno bombástico que tem que ser coberto antes, você vai ligar ou para o processor de imprensa daquele sujeito, daquela pessoa que você vai entrevistar, ou você mesmo entrar em contato diretamente com a pessoa dizendo, né, que não vai dar. Mas, via de regra, a gente deve chegar sempre pontualmente. Sinceridade, ponto 2. A sinceridade aqui não é no âmbito pessoal, e exatamente no âmbito profissional. Você deve deixar muito claro para o seu entrevistado, para a sua entrevistada, sobre os motivos, o porquê que você está fazendo aquela entrevista, qual o intuito. É claro que você tem que ter aquela sagacidade para você não deixar a pauta cair. Então, você tem um assunto muito delicado para tratar, você aponta que vai tratar de outros assuntos, inclusive é uma estratégia para poder conseguir que a pessoa sinta mais confiança na hora de falar a informação delicada, ou o assunto que está tendo problemas, né, com temáticas problemáticas, ela vai sentir mais à vontade para falar. Você vai dizer na hora de marcar a entrevista que vai falar sobre aquilo, mas você coloca inclusive na hora de dizer, né, qual que é o seu lead, qual que é o seu interesse, quais são as suas perguntas, que na hora de construir, você vai colocar essa informação lá no meio, diluída. Beleza? Isso é uma dica, mas seja sempre sincero, sempre aponte o que você vai colocar, porque é o seu nome, por mais que você esteja ligado a uma empresa, no limite é o seu nome que vai estar no jogo, né? Tipo, não vou mais ceder entrevista para Carol não, quando ela marca, porque quando eu cedi entrevista para outra pessoa, ela sempre me falou sobre o que ia dizer e não me enganou, entende? Isso acaba acontecendo também. Educação e sem emoção. É mostrar sempre isso, que acaba misturando com outras dicas, né, que o professor Herbolato indica, mas educação sem emoção é nunca mostrar demais o entusiasmo sobre determinado assunto, mas ser sempre educado, ouvir com atenção, né, que acaba entrando aqui na dica número 5, ouvir com atenção, mas sem se emocionar demais, seja porque é uma opinião contrária à sua, então você não pode demonstrar insatisfação, interromper a pessoa, mas a ideia é que no item 5 você não fazer declarações ou esclarecimentos, inclusive mais na frente eu também falo sobre opinião. Seja um bom ouvinte, uma boa ouvinte, não corte a pessoa no meio, ouça tudo que a pessoa tem para dizer, faça perguntas no meio, fazendo pequenas interjeições, por exemplo, o senhor quis dizer, a senhora quis dizer tal coisa com isso? E é claro, não tente colocar palavras na boca da pessoa. Por exemplo, se alguma frase ficou... Ó, o caminhão passando, não deu tempo de pausar o vídeo. Se alguma frase ficou solta, se você não entendeu aquela declaração, pergunte: a senhora ou o senhor quis dizer o que com isso? Ou repita com suas palavras para ver se você entendeu direitinho, né? Para poder, na hora de fazer a entrevista. Conduzir a entrevista. Se a pessoa começa a fugir demais, ou se demorar na resposta, e aí, claro, sendo um bom ouvinte, mas
tentando delimitar subjetividades das pessoas na hora do processo da entrevista. E, claro, tem aqueles que estão sempre tentando fugir, né? Principalmente políticos ou pessoas que estão sendo entrevistadas por questões que não sejam essas entrevistas de comportamento, etc. Vamos lá, próximo ponto. Ainda sobre o que fazer. Boas elaborações das perguntas, elas trazem, a resposta acaba vindo muito daquilo que você pergunta. Então, elaborar uma pergunta que traga informações seguras e completas, e também, né, acaba entrando em outra sugestão, é elaborar perguntas que a pessoa não tem como responder sim ou não. Então, colocar palavras como, por quais motivos, de que maneira, de que modo, acaba auxiliando a pessoa tanto a pergunta ser clara, o que você quer saber de fato com aquilo. Por exemplo, se é para perguntar sobre a alta de um preço, a gente usou muitos exemplos da cebola ou os problemas dos buracos no asfalto. Se é esse o seu problema, se é essa a sua pauta, se é esse o tema da sua entrevista, você deve ser muito claro na hora de elaborar as perguntas para conseguir as melhores respostas. Então, depende também muito do repórter o processo de receber boas informações, e isso está na sua mão, que são a elaboração das perguntas. Seja um bom ouvinte, também não interrompa as respostas, né? Que é quando a pessoa está respondendo, você quer. Às vezes a gente fica um pouco. Se a pessoa está querendo fugir, né? Principalmente quando a gente está entrevistando políticos ou algum tipo de especialista que acaba divagando demais, isso já entra também aqui na questão número 8, a gente acaba interrompendo uma resposta. Isso é uma dica do que não fazer, né? É o nosso horizonte de expectativa é ouvir, esperar a pessoa fazer aquele silêncio e então retomar uma outra pergunta. Se não ficou claro, você retoma a mesma pergunta com outras palavras, dizendo o que você de fato quer saber, né, com determinada informação. Então, não interromper a pessoa, ouvir até o final. Se o entrevistado fugir, trazer novamente, acabei já falando sobre isso um pouquinho ali atrás, que é claro, né, que tem pessoas que são treinadas para fugir. Eu vou falar isso no segundo momento, é a gente como assessores de imprensa, assessores de comunicação, principalmente de imprensa. Respostas fugidias, você traz a pessoa de novo para o centro da pauta da sua entrevista. Não discuta. Se a opinião da pessoa for contrária à sua, você deve invocar seu Buda, ficar tranquilo, respirar fundo e fazer aqui, né? Eu até coloco em algum momento aqui a cara de paisagem. Respira fundo e passa para a próxima pergunta. Busque demonstrar interesse. Se você não demonstrar interesse, e uma dica é pequenas interjeições ao longo da pergunta, tipo, entendi, certo, compreendido. Apontar que você está ali, olhar no olho da pessoa, isso é muito importante. E pequenos movimentos corpóreos, né? Porque nessa ideia da comunicação corpórea, acenos de positivo, né? Tipo, nessa ideia de estou entendendo, claro, não apontar que você está concordando com tudo. Porque a ideia é a gente não emitir os nossos juízos de valores, é buscar essa neutralidade. Eu sei que isso é difícil, mas é um exercício que a gente deve fazer. Então, claro, compreendi. A senhora pode falar um pouco mais sobre isso? Sempre fazer essas interjeições demonstra que você está com interesse. Porque se você não demonstrar seu interesse, a pessoa vai entender muito rapidamente que você não está interessado e vai fugir dessa entrevista. Vai querer que ela acabe logo, porque ela está perdendo o tempo dela. Está falando alguma coisa com alguém que não tem interesse. E eu já dei exemplo para vocês, né? Quando eu tive reportagens que eu tive que cavar, porque aquilo para mim não era interessante, eu tinha que fazer uma capa, isso quando eu trabalhei no jornal impresso. Foi um esforço tremendo de demonstrar interesse, a pessoa que eu estava tão interessada que me deu, inclusive, o exemplar do livro dela, né? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer. Isso não é ser falso, é esse exercício de empatia com o que o outro está trazendo. E é o que eu vou falar no final do slide, eu falo em toda a aula. É bem a ideia do Jung, que você está tocando outra alma, aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa tem uma família, aquela pessoa... É um conjunto de complexidades que não só aquela entrevista que você está entrevistando ela, certo? Sua opinião deve ser evitada, mas se a pessoa, por algum acaso, perguntar, e você está nesse processo de estabelecer
canal de confiança, você deve emitir sua opinião, mas claro, sempre com modéstia e com humildade, né? Essa aqui é uma dica também para o resto da vida, não só a gente como jornalista. Vamos lá. Boas respostas dependem de boas perguntas. Então, para as pessoas não caírem no sim e no não, você colocar como, por quais motivos, sobre o processo, explique mais um pouco. Dentro da pergunta, você já apontar isso, você evita que a pessoa responda, por exemplo, sim ou não. Né? As nossas enquetes mesmo a gente está elaborando para que as pessoas não respondam, diferente de você sabe o que é fake news? A pessoa pode responder sim ou não. E se você perguntar o que é fake news, a pessoa vai ter que te explicar o que é fake news, entenderam? A diferença bem sutil? Isso para enquete, beleza? Para entrevista, então, a pergunta tem que ser bem mais elaborada, que você tem mais um tempo com a pessoa. Bom, 13ª dica e sugestão aqui do professor Herbolato, perguntas no nível de quem responde. Uma coisa é você elaborar uma pergunta para a prefeita da cidade, elaborar uma pergunta para um secretário de cultura, secretário de educação. Outra coisa é você fazer uma enquete na rua com a população, com pessoas comuns. Ou você está, por exemplo, fazendo uma grande reportagem ou uma matéria jornalística que traga vários entrevistados. Um tipo sobre saúde, por exemplo, no município de Gurupi. Uma coisa é a pergunta que você vai fazer para o médico. Outra coisa é a pergunta que você vai fazer para a pessoa que é usuária do SUS. Outra coisa é a pergunta que você vai fazer para o secretário de saúde do município. Elas têm níveis de complexidade, então se um você vai falar sobre gestão, você vai fazer perguntas que falam sobre políticas públicas, que falam sobre atendimento da população, que falam sobre a aplicação de uma lei federal, de uma política pública de nível federal aqui no município. Para o médico, você vai falar sobre saúde, vai inclusive tentar traduzir aquelas palavrões, o nome das doenças, o nome dos órgãos, o nome dos processos fisiológicos, né, do nosso corpo. E para a população que usa o SUS, que a maioria, né, pode ser, né, tem pessoas como eu que acreditam e usam o SUS. Mas a maioria da população é uma população que precisa do SUS, é uma população que provavelmente não teve tanto acesso à educação, então as perguntas têm que estar no nível dela. Eu vou parar essa gravação aqui. Na próxima vídeo eu retomo continuando as dicas do professor Herbolato, que vai até o 19 ou 20, e falando sobre assessorados. Beleza, turma? Não deixe de assistir o próximo vídeo.